Boa noite, Eliege. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um quadro Mães e Filhos com o professor Rubens Cordeiro e a gente vai falar um pouquinho do processo de educação. Tudo bem, professor? Tudo bem, um prazer muito grande Professor estar. Rubens, fala para a gente um pouco da questão do papel da escola hoje na formação do caráter dos jovens, né, dos filhos. Patrícia, desde que a nossa escola foi fundada, isso aconteceu no dia 1º de março de 1918, portanto é uma escola quase centenária, houve sempre preocupação com a formação integral da pessoa. Quer dizer, na nossa compreensão, o aluno ele precisa ser formado do ponto de vista cognitivo, ou seja, a escola é para que ele aprenda, para que ele desenvolva a capacidade de pensar, desenvolva o senso crítico. Nós achamos também que não é só isso. Além da capacidade de pensar, esse aluno precisa desenvolver uma capacidade de se relacionar com as pessoas, que nós chamamos, numa linguagem própria nossa lá, de capacidade de amar, mas é a capacidade de sentir, de interagir com as pessoas. Esse é um outro aspecto. E um terceiro aspecto, que eu chamo de o aspecto próprio da cidadania, que é a capacidade da pessoa aprender a tomar decisões. Quer dizer, ela aprende, desenvolve senso crítico, respeita o outro, e a partir daí se torna um cidadão ético na plenitude da palavra. Ele é capaz de tomar decisão, fazer escolhas, ter uma direção na própria vida. Então, quando nós nos preocupamos nesse processo de formação, preocupamos com essa, é quase como se fosse uma tríade. É o cognitivo, é o afetivo, que é a capacidade de se dar, de receber afeto, de respeitar, e essa outra capacidade, que é a capacidade que eu chamo de ética, em que a pessoa aprende a tomar decisões na vida, basicamente. Quer dizer, desde o princípio da escola, desde os idos de 1918, que a escola trabalha com valores. Só que, com o passar dos anos, nós tínhamos necessidade de trabalhar de maneira mais específica. Foi aí que nós entramos em contato com um programa sobre valores. Na verdade, é um programa americano, chama Character First. Nós entramos em contato com esse programa, trouxemos para a nossa escola aqui, e é um trabalho que nós fazemos com virtudes morais em certos períodos do ano de maneira específica. Então, num período do ano, por exemplo, lá na nossa grade curricular, no nosso projeto de ensino lá no Colégio Batista, nós temos 3 etapas ao longo do ano, pedagógicas. Na primeira etapa, você trabalha com uma virtude moral, especificamente falando, por exemplo, esse ano nós começamos a trabalhar com lealdade. Entendi. Então, aí o aluno aprende como ser leal, como respeitar o outro. A lealdade é para ser exercida em que circunstâncias? Alguém poderia pensar, por exemplo, ser leal a uma coisa negativa. Então, a questão não é essa. Então, como o aluno trabalhar com essas questões, isso desde que a criança é pequena. Esse ano já trabalhamos também com o discernimento, com virtude moral, a capacidade da pessoa saber por onde passa, saber fazer escolhas. Fazer uma análise crítica, fazer uma análise de repente, de crítica. alguma situação. E agora estamos começando a trabalhar com a prudência, que é uma belíssima virtude moral. Agora, esses valores, o professor, eu até quero perguntar para o senhor isso, porque assim, hoje em dia, não sei se o senhor percebe isso, mas os pais, eles acabam delegando muito papel para a escola de educar, de ensinar, de tudo, né? E acredito eu que a escola tem um papel, sim, de ensinar, mas em casa os pais que educam. E existe essa ponte que vocês buscam fazer de resgatar os pais no dia a dia do filho? Fazemos isso assim com frequência. Por exemplo, uma das estratégias que nós usamos, só para centrar a coisa bem aqui no trabalho com valor moral. Por exemplo, quando nós vamos trabalhar com prudência, suponhamos. Então, uma das coisas que nós fazemos lá é convidar as famílias para o encontro conosco. Como a ideia lá é trabalhar com a virtude de maneira específica, no cotidiano da pessoa, então nós chamamos os pais, fazemos uma palestra sobre o assunto, informamos quais dinâmicas vamos trabalhar, quais estratégias vamos usar, de tal maneira que eles possam estender o trabalho nas próprias casas. O desejo é permanentemente ter essa parceria com os pais. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência e os pais recebem muito bem. E uma coisa, só para você sentir como é que funciona, por exemplo, quando nós fazemos uma reunião lá com os pais sobre virtude moral, em geral é assim, é incrível. Quando termina o encontro, nós normalmente, especialmente quando eu que estou participando, eu abro para perguntas e na hora das perguntas, em geral os pais o que fazem são elogios à escola, que bom que coloquei meu filho aqui, que bom que ele pode aprender a ser isso ou ser aquilo, que bom que ele pode trabalhar nessa perspectiva, entende? Que é a perspectiva do valor moral.
Então, isso porque, sem dúvida, eles devem chegar em casa, ver os pais agindo de alguma forma e tentar passar isso para eles também, né? Exatamente. Replicar o que eles estão aprendendo. E acontecem coisas incríveis, viu, Patrícia? Especialmente com as crianças, sabe? É impressionante. Por exemplo, houve uma época que nós estudamos, foi uma das primeiras virtudes morais, nós estudamos sobre veracidade, que na verdade é a capacidade da pessoa ser uma pessoa verdadeira, ser honesta, ser transparente. É impressionante. Os meninos, especialmente os pequenos, quando chegam em casa, eles cobram dos pais aquilo que aprenderam na escola. Aquelas situações clássicas, sabe? Por exemplo, tocou o telefone, aí o pai fala para o menino, olha, atende e fala que eu não estou. Aí ele diz, não, peraí, não, eu aprendi na escola que eu não posso falar isso. Você está aqui, pai. Isso é muito interessante, sabe? Isso. É muito interessante. E são muitos relatos que nós temos, experiências assim, sabe? Como as crianças elas se envolvem no projeto e como elas assimilam as ideias e depois começam a cobrar dos pais. Né? Às vezes cria até um embaraço. Também porque o mundo se muda realmente, não são com palavras, são com atitudes, exemplos, né? Com certeza. Então, isso é muito importante. Daí a importância também de se escolher uma escola que você compartilhe dos mesmos valores para a educação do seu filho. Com certeza. Né? E você me falou um pouco desse trabalho seu de capelão também, especificamente na escola que existe, que é de ouvir realmente, de acompanhar especificamente cada caso, né, dos alunos. E até para quem está em casa, qual que é uma demanda que você percebe mais no dia a dia lá da escola? Por exemplo, a princípio, os alunos, quando eles são encaminhados, porque aí a coisa funciona de várias maneiras. A principal delas, os alunos são encaminhados para um atendimento no setor de capelania pelo SOI. Na verdade, o SOI, Serviço de Orientação Educacional, faz uma espécie de triagem. A princípio, os meninos estão com problemas mais de natureza pedagógica. O SOI examina. Quando eles percebem que a coisa extrapola um pouquinho o domínio do pedagógico, aí essas crianças são encaminhadas ao setor de capelania. Aí nós vamos ouvir o que está se passando, vamos tentar fazer uma pequena pesquisa a respeito do que se passa no mundo da pessoa. É nesse contexto que nós costumamos chamar os pais para bater um papo, para ver como é que aquele tipo de interação familiar que não está muito boa naquele momento, como que a coisa pode funcionar melhor. E isso, inclusive, é uma coisa que os pais recebem excelentemente bem. Eles gostam muito desse apoio. E é importante que eles realmente estejam presentes, não é, É muito importante. Porque às vezes a gente não pode culpar, porque às vezes o pai realmente está trabalhando, a empresa não libera para ele poder estar presente na escola, mas é muito importante que ele tente de algum momento conciliar para poder estar presente ali na escola, num chamado para a educação do filho, não é? Agora, Patrícia, tem um pequeno detalhe, sabe? Que eu imagino que seja um problema comum a todas as escolas. Porque, curiosamente, os pais mais interessados, que mais interagem com a escola, são exatamente os pais das famílias mais equilibradas, lamentavelmente. Não lamentável no sentido da interação deles conosco, que é ótima. Mas os pais que mais precisam são os mais complicados, são os mais difíceis. E aí nós temos que trabalhar com muita firmeza para trazê-los para a escola, para interagir com eles. Esses são os mais resistentes, certamente. Porque aí foge do limite, igual você disse, de repente o problema não é pedagógico, é em casa, como o senhor até citou, é uma separação que de repente está acontecendo, uma abertura que ele não tem para falar com o pai, que ele acaba falando com vocês. Né? Agora, voltando para um tema até mais específico de instrumentos mesmo pedagógicos, eu queria chamar uma perguntinha que vai abordar especificamente esse tema. Meu nome é Marlene Dark. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho 2 filhas, elas usam muito a internet e eu queria saber qual que é o papel da internet na formação, na formação delas. Eu também gostaria de saber, porque é um tema que a escola tem algumas que querem fingir que ela não existe, né, que a internet, que as mídias sociais, mas já tem no Facebook, inclusive, uma comunidade da própria escola. É verdade. Então, me fala, professor, como que é? A nossa escola, hoje em dia, ela está totalmente envolvida com esse mundo digital, mundo da informática. Para você ter uma ideia, nós temos lá uma pessoa que trabalha especificamente consultando as mídias sociais para ver como é que a escola aparece nas mídias sociais, as diversas, como os nossos alunos se apresentam nas mídias sociais. E
é um trabalho muito interessante. E a própria escola, ela tem o seu Twitter, ela tem o Facebook, ela tem vários, ela tem uma participação direta nas redes sociais. Isso, para nós, atualmente, é considerado uma coisa muito importante. Mas, além disso, hoje em dia nós compreendemos que o processo de ensino, ele já não pode mais ser desvinculado desse novo mundo tecnológico. Então, os nossos alunos, hoje em dia, nós estamos num processo de adaptação do nosso plano de curso, dos nossos planos de curso de ensino ao mundo digital. Então, algumas das nossas unidades, os alunos já trabalham com seus tablets, os professores vão trabalhando o tempo todo com uma internet, com um acesso restrito, claro, mas em função daqueles conteúdos. De repente está aí a questão da restrição, por que ela existe, que ela é um bom instrumento, inclusive de pesquisa, de conhecimento, é fato. Agora, isso nós já nos rendemos a esse processo da vida, eu chamo assim, já há alguns anos. A escola, ela considera que o uso da internet é extremamente importante, só que nós sentimos o seguinte, é como se os nossos alunos, isso a escola tem um papel, ele precisaria ser educado para, literalmente, navegar. Então, nesse caso, essa ideia de uma espécie de mentoria, ou de uma espécie de quase que assessoria que a escola tenta oferecer ao aluno, para que ele aprenda, literalmente, a sobreviver no mundo digital. Ele saber fazer escolhas, ele optar, por exemplo, pelas redes sociais e por um tipo de interação na mídia que seja mais saudável ou mais adequada, mais informativa para ele. A internet é uma coisa assim maravilhosa, sabendo usar, o tanto de coisa que oferece, o tanto de possibilidades. Na verdade, a escola está muito atenta para isso. Na verdade, isso que nós estamos comentando antes de começar aqui a entrevista, sobre o fato de que, às vezes, o professor vai trabalhar com determinado conteúdo e o aluno já teve acesso ao conteúdo anteriormente, por conta própria, eu diria. Isso é um fato. Então, a questão é como a escola pode se apropriar desse novo tempo e fazer do processo de ensino um processo de ensino muito mais rico, muito mais adequado. Então, de qualquer maneira, a nossa escola está muito ligada nesse processo. E a compreensão é essa. O nosso aluno, ele tem que, literalmente, ter uma educação para viver nesse novo mundo, o mundo digital. Para que ele aprenda a ser um cidadão também na internet, sabendo fazer escolhas, não usar a internet, por exemplo, para fazer confusão, digamos assim, né? Até no caso das passeatas que houve, é óbvio que nós, até lá, isso foi objeto de debate. Quem duvidava, né, de um poder de uma mídia social, está hoje, nesse momento, viu realmente a força que ela tem. Sem dúvida. Então, que ela existe, mas é realmente tentar educar os nossos filhos, enfim, a gente mesmo, o que a internet existe, o mundo da internet, mas não viver também só na internet, né, professor, que acaba acontecendo. Que acaba acontecendo. E esse é um outro problema muito complexo, que é o aluno que fica literalmente, o jovem especialmente, a criança e o jovem, literalmente fissurado ali. E dali ele não sai. E aí é um problema, porque ele deixa de interagir com as pessoas. Eu costumo dizer, por exemplo, que uma coisa que é da minha própria história, né? Por exemplo, se a gente pode assistir a Orquestra Sinfônica de Israel, com o maestro Zubimeta, tocando no grande espetáculo, eu não tenho condição de ir até Tel Aviv. Então, ótimo que eu possa assistir aqui, mas é indiscutível que há uma diferença entre eu assistir a Orquestra Sinfônica de Israel na telinha do computador e uma outra coisa, eu estar num teatro, vendo o Zubimeta regendo aquela orquestra, sentindo toda a emoção do momento. Então, o que eu quero dizer com isso é que o nosso aluno precisaria aprender a discernir uma coisa e outra. Quer dizer, a internet é muito importante, só que ele não pode se perder no mundo digital. Existem pessoas de carne e osso com quem ele pode interagir, que ele pode conversar e com quem ele vive. Então, ele não pode viver aprisionado dentro do universo puramente digital, entendeu? E é sempre aprendendo, não é, professor? Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso quadro. Espero ter mais vezes, porque, enfim, existem outros assuntos que eu acho importante, né, a gente prolongar no tema. Espero que vocês tenham gostado e aprendido também. Liege, agora é com você.